Olá para você, meu nome é Silvoneide, eu sou nutricionista. A minha formação foi em 2004. Me apresentar um pouquinho para você, né? Talvez você até já me conheça. Eu trabalho com alimentação e nutrição desde 1993. Esse é um novo formato, mais um novo formato nesse mesmo canal, falando sobre alimentação, nutrição, dicas de uma alimentação adequada para você. Então, quando eu falo sobre um vídeo, né, para esse assunto, eu quero falar para você que, caso você queira uma resposta rápida, dicas para uma cozinha prática, desculpa, esse vídeo não é para você. Prometo fazer um vídeo para você em outro momento, tá bom? Mas essa é realmente uma aula com esse tema, voltado para estudantes de nutrição, para pessoas que queira entender o que é possível fazer para reduzir o tempo que fica na cozinha. Não é um estímulo para você parar de cozinhar, não é isso. Mas são dicas e orientações para você colocar em prática e ganhar mais tempo se alimentando bem, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Dicas para uma cozinha prática. Então, né, já me apresentei, vamos para a próxima. Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente não pode deixar de falar primeiro na higiene e na limpeza dos alimentos e do ambiente também, é lógico. Então, antes de você começar a cozinhar, procure organizar o seu ambiente de trabalho. Limpe balcões, pias, mesas, o chão. Veja se o cesto de lixo tem espaço para você depositar mais restos, né, dos alimentos na sua preparação. Veja também com antecedência a higiene dos alimentos. Pensando em ganhar tempo, faça a higienização completa de folhas, de legumes, de verduras. Deixe na geladeira já higienizados. Isso vai te ganhar um tempo, assim, vai te dar um tempo absurdo de que você vai dispor, vamos dizer assim, para deixar a sua refeição pronta. Outra coisa, carnes, né? Especialmente as carnes demandam tempo, demanda aí uma atenção especial para fazer o corte que você deseja. Então, quando comprar as carnes, a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas guarde as carnes já cortadas. Então, se você compra bifes, né? Se você gosta de comer bife, compre os bifes já prontos. Isso, ó, é um tempo assim amedrontador, vamos dizer assim, de bom que você ganha. Se você gosta, por exemplo, vai fazer o estrogonofe. Por que é que você vai comprar, por exemplo, estrogonofe de carne e vai comprar bife? Estrogonofe de frango vai comprar peito, vamos dizer assim, de frango. O que eu quero dizer com isso? Você vai comprar assim esses produtos, mas traga já do açougue no corte que você precisa. Tenho certeza, se você vive em uma metrópole, uma grande cidade, é super natural, super comum que os atendentes do açougue já façam o corte que você quer. E se você mora em uma cidade menor, aquele açougueiro, aquele atendente já é seu conhecido, seu amigo, quer te manter como cliente. Então, peça, né? Solicite o corte da carne que você quer, que você precisa. Isso vai já te dar um tempo assim bem significativo na sua cozinha. Então, quando a gente pensa em higiene, eu já vou deixar para você aqui, né, a explicação, o passo a passo para você fazer uma higiene de folhas de maneira correta. Primeiro passo, selecionar as folhas. O que é selecionar? Quando a gente compra o alimento, geralmente vem com terra, com raiz, com às vezes até pequenos insetos. Então já separe tudo isso e expressa no lugar adequado. Você vai pegar essa folha já solta, já individualizada e lavar em água corrente. Na sequência, você vai pegar um recipiente, colocar água e colocar nessa água o produto para fazer a desinfecção dessa folha. O hipoclorito é muito utilizado. Hipoclorito, quando eu falo, existe hipoclorito pó, líquido, em gotas.
Então, você vai fazer o uso desse produto de acordo com a recomendação do rótulo. Então, por exemplo, existe hipoclorito gota. Então, vai ler lá o rótulo. Quantas gotas são para colocar em 1 litro de água? Você tem lá o pó. Quantas colheres de sopa, de chá, não sei, né? É recomendado para você usar esse produto nessa água, né? Em 1 litro de água. O que é que o fabricante falou? Então, não adianta você me dizer, ah, minha mãe sempre colocou uma colher de sopa para 1 litro de água e vai lá e faz. E aí? Você está usando, né? O mesmo produto da sua mãe? Então pense, né, nessas situações para poder você aperfeiçoar aí essa higienização e trazer segurança para você e para sua família. Se você não sabe onde tem hipoclorito, geralmente, né, no comércio tem, é super comum agora, né, ultimamente. Você pode conseguir também em postos de saúde que o governo ele dá gratuitamente. E você pode também fazer uso da água sanitária, né? Aquela que se usa para fazer limpeza geral, algumas pessoas usam para lavar roupa. Você pode usar ela assim. Porém, você pode usar se estiver escrito lá no rótulo que é um produto para você higienizar alimentos, tá bom? Se não tiver escrito, não use. Não é um produto bom para você, tá bom? E depois que você fizer essa mistura na água, você vai colocar esses alimentos dentro da água, tentar imergir, tentar não, conseguir imergir, ou seja, cobrir esse alimento totalmente com água. Depois que você passa, esperar o tempo que o fabricante falou para você, por exemplo, 15 minutos, 20, meia hora, ou seja, eu não quero deixar para você aqui um número, geralmente são 15 minutos, mas você precisa ver o rótulo do produto que você usa para você deixar o tempo correto, tá bom? Depois que você fizer isso, aí você vai tirar essas folhas, esse alimento e passar em uma água corrente, água, né, tratada, para aí sim você ter essa salada de maneira segura, de maneira adequada para que você tenha segurança, né, no consumo desse alimento. É muito importante o uso de saladas na alimentação, então não deixe de usar, tá bom? Uma observação aqui, pelo amor de Deus, tá? Nunca, jamais, coloque água, coloca o alimento e coloca o produto por cima, né, da folha, para ganhar tempo. Não estou ensinando isso. Isso queima a folha, destrói, não dá o efeito que você precisa, então faça o processo da maneira adequada. Depois que você lavar essas folhas desse jeito, você vai secá-las, né, secar bem utilizando aqueles equipamentos, né, utensílio que compra fácil para secar a folha, que a gente gira, 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 né? E essa fricção acaba soltando, expelindo a água, despreza a água, a folha fica limpa. Se você não tiver esse produto, não tem como, use um pano limpo. Um pano seco e limpo pode ajudar a fazer esse processo de secagem das folhas. Isso é importante porque a folha seca, né, na geladeira, ela vai te dar um tempo de vida muito maior. Então, uma folha que duraria 3 dias, vamos dizer assim, molhada na geladeira, se você secar ela bem, vai durar 5, 6 dias, ou seja, você tem salada para a semana inteira, lavando somente uma vez. Copiou? Então, copia aí. Aí, então, na sequência, quando a gente pensa em higienização, meu slide não passou. Vamos ver se ele passa. Vai ter um sinal aí para você, mas não tem problema. Olha só, travou. É isso que dá. Isso daqui é aula ao vivo. Vamos ver se passa meu slide? Vai, slide. Passou. Então, como a gente está falando sobre o tema ganhar tempo na cozinha, segundo passo é você definir o seu cardápio. Então, quando você vai cozinhar, se você não sabe o que cozinhar, você vai perder tempo pensando no que fazer. Então, se você tem hábito, por exemplo, né, na sua casa, consumir arroz e feijão todos os dias, já tem aí um grande ganho. Só que geralmente a gente quer algumas coisas diferentes, né? A gente tem essa necessidade de comer coisas diferentes. Então, defina isso de antemão. Pare, né, um minutinho, né? Um minutinho não é pouco, na verdade, mas digamos 15, 20 minutos e escreva em uma folha de maneira simples
que que você vai cozinhar durante a semana? Ah, é arroz e feijão, segunda, sexta, arroz e feijão. Então, o que que vai acompanhar esse arroz e feijão? Que mistura? Ah, né? Frango, carne. Você cozinha no almoço e na janta? Você cozinha uma vez para o almoço e a janta? Uma dica é, se você tem o hábito de comer realmente alimentos, né, comida de verdade, como diz o pessoal, no almoço e na janta, você pode fazer o cardápio do almoço e para a janta manter o cardápio do almoço com pequenas alterações. Por exemplo, mudando o tipo da guarnição, que é o acompanhamento, né, do arroz e do feijão, mudando a mistura. Então, com isso, você já vai ter aí um ganho de tempo significativo. Então, coloque isso na sua vida. Não perca tempo decidindo o que cozinhar. Isso te leva um tempo significativo e faz até a gente perder a coragem, né? Se você é uma pessoa que tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia, defina seu cardápio com antecedência, beleza? Aqui no slide, dá tempo você dar uma olhadinha e passou direto. Do que seria um cardápio completo. Então, uma base, arroz e feijão, o macarrão, uma lasanha, fonte, né, de massas, uma guarnição que seria um legume, né, da sua preferência, uma salada crua, e uma sobremesa. E eu pulei, né, a questão da proteína. Então, sempre tenha isso no seu cardápio, né? A fonte de carboidrato, como base arroz e feijão, uma proteína, que seria de origem animal ideal, mas se você prefere de origem vegetal, fica à vontade, né? É realmente o gosto, seu gosto e o gosto da família. Uma salada crua, porque vai te propor aí vitaminas, minerais, fibras, água. E uma sobremesa, porque ninguém é de ferro, né? Lembrando que sobremesa mais saudável, geralmente são as frutas mesmo, tá? Não adianta fugir. Mas eu coloquei um doce aqui porque ninguém é de ferro. Às vezes a gente quer realmente uma sobremesa diferente. Não é pecado, tá bom? Não é errado. Não tem por que ficar preso nessa dinâmica. Ah, só posso comer fruta na sobremesa. Não. Você pode comer um doce se você quiser, né? Você só tem que controlar a quantidade, o tipo de doce, né? Quantas vezes você faz essa opção durante a semana? A sua necessidade em sentido fisiológico, tem alguma doença que restringe o uso do doce? Tem alguma dinâmica aí, algum problema que é melhor evitar o doce? Então, você vai pensar nesse sentido, tá bom? Agora, nosso próximo slide, né, que seria o terceiro passo para você ganhar tempo na cozinha, antes de cozinhar, separar o que você vai usar. Então, você vai fazer carne, né? Vai cozinhar carne. Vai precisar de faca? Vai. Vai precisar de uma tábua, né, para cortar a carne, né? Uma tábua para cortar saladas. Então, separe tudo o que você vai usar. Tenha atenção a esse momento. Pegue todas as panelas que você vai utilizar de uma vez só, deixe à mão, de maneira que você não tenha que sair, né, de próximo do fogão, vai até o armário, ou vai até a gaveta. Pode parecer pouco, mas tudo isso conta, quando você vai levar em conta, né, o tempo total da preparação da sua refeição. Então, pegue todos os utensílios de uma vez só, que você vai usar, tá bom? Um quarto passo está relacionado ao pré-preparo dos alimentos, que até já falei um pouquinho para você. Então, se você vai fazer o seu cardápio, veja se você já conseguiu lavar as coisas, né, os alimentos que você vai usar, descascar, se já estão cortados, se já estão picados. Imagine que você vai fazer um estrogonofe. Aí você vai pegar o produto lá, né, a carne, o frango, aí vai ter que higienizar, que picar, que cortar, que... Então, imagina o tempo. Então, quando eu falo sobre ganhar tempo na cozinha, eu não estou querendo falar que você tem que fazer uma mágica, né? Estrogonofe, né, esteja pronto automaticamente. Isso não existe. Mas o que vai te ajudar a ganhar tempo é você preparar-se. Você tem que ter um preconceito nesse caso aí. É só um jeito de se divertir para a gente dizer assim. Você tem que ter um conceito pré-formado de como ganhar tempo na sua cozinha. Copiou? Entendeu essa frase? Se não entendeu, me pergunta aí nos comentários do vídeo que eu tenho o maior prazer em te ajudar, tá bom? Uma outra dica que ajuda a ganhar tempo, né?
é a água fervida. Então, quando você coloca água fervida, já água quente, né? Já no alimento, isso já acelera a cocção. Eu não estou dizendo que é errado usar água fria, não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é pior. O meu foco nessa aula é te ajudar a perceber técnicas para você ganhar tempo quando está fazendo a sua alimentação, tá bom? Então, continuando, no próximo slide, a gente tem aqui, olha só, o passo 5. Então, o passo 5 está relacionado ao preparo de receitas. Então, o que eu quero dizer com isso daqui, né? São alguns exemplos que a gente vai falar mais na frente, como você pode ganhar tempo. Se refogar com antecedência arroz e feijão, se guardar já a carne temperada, usando água quente, como eu já falei antes, preferir, né, receitas que deem a preferência para o uso de panela de pressão. Então, são várias as técnicas que você pode utilizar para ganhar tempo. Aqui, por exemplo, olha, por exemplo, desculpa, o preparo de temperos. Então, você vai pegar o alho, descascar, bater lá no martelinho. Pensa, né? Então, se você tem uma vida corrida, tem muita coisa para fazer, visualize. Pegue o alho, descasque de uma vez só. Uma dica para você ganhar tempo descascando o alho é você soltar os dentes de alho, colocar dentro de água morna e balançar. Imagina que você pega um pote de vidro, plástico, como você quiser. Coloca os dentes de alho lá, coloca água morninha e balança. Tica, 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 tica. Essa ação vai ajudar a pele do alho soltar facilmente. Aí você vai ter o alho tranquilo. Pegue esse alho, coloque no liquidificador, no triturador, como você achar melhor, junto com cebola, e também com sal. Isso já vai te dar, ó, 3 ingredientes prontos rapidinho. E legal ainda, olha, se você souber armazenar direitinho em pote fechado, né? Não coloca no pote grande, coloca em potes pequenos. Você vai ter tempero aí em volta, vamos dizer assim, da semana inteira, ou até do mês, dependendo, tá? Eu já fiz até congelado, gente. Eu já fiz essa mesma mistura e congelei. Eu posso ficar tranquila, 1 mês, 3 meses. Ai, Nutri, não tem alteração de nutriente? Vamos combinar? Vai ter. Ai, meu Deus, e agora? Por que que ela está me ensinando isso? É porque eu estou querendo te ajudar a perceber que você pode ganhar tempo. E essas alterações nutricionais não é uma alteração que vai prejudicar você, o seu organismo. Vai prejudicar muito mais você usar temperos industrializados, temperos que você tem que desembalar, vamos dizer assim, para usar. Então, são técnicas para você ganhar tempo. Ai, vai ter um cheiro diferente? Vai, né? Vai ter um cheiro alterado? Vai. É um cheiro estragado? Não. Então, o jeito que eu estou falando é só para você dar risada e você se envolver na palestra junto comigo. Porque esse não é um vídeo, é curto, é uma aula para você aprender a se alimentar, é praticamente o curso. Eu poderia cobrar de você esse curso, mas eu estou te dando gratuitamente. Então, já que eu estou te dando gratuitamente, faz um favor para mim, manda esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para sua amiga, para seu amigo, para seu pai, para seu tio, para todo mundo. Coloca no grupo da família e também se inscreve aí no canal. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos nesse canal esse ano de 2023. Vai me ajudar? Então, me ajuda, por favor. Esse conhecimento é verdadeiro e você está tendo a oportunidade de receber, tá bom? Então, voltando, né? Como ganhar tempo no preparo dos temperos, você pode fazer muito parecido também com salsinha, com coentro, né? Você pode congelar em pequenas porções. Sabe aquelas cubinhas de gelo? Você pode colocar nela, né? Coloca um pouquinho de azeite ou óleo também de soja, gente. Não vamos entrar no mérito aqui de qual gordura. Coloque a que você usa. Coloca e congela. Quando você for retirar, é muito fácil. É só check, né? Você já tem ali o cubo de tempero prontinho para você utilizar. Tá bom? Tem aqui, não sei se essa barra vai me deixar ver aqui. Deixou. Então, é o que eu falei para vocês. Então, você pode ou colocar, congelar em potinhos pequenos, aqueles potes de fermento, né? Não joga fora, recicla. Você pode usar para guardar temperos, né? Do jeito que eu estou falando.
ou você pode usar as formas de gelo que eu comentei com você. Se você falar, ah, minha forma de gelo vai ficar com cheiro de tempero. É verdade, vai ficar. Então, menina ou menino, compra uma forma específica para isso, tá bom? Não é caro, é baratinho, tá bom? Então, faça isso. Isso vai te dar um tempo assim descomunal. E você pode ter tempero pronto para o mês inteiro até mais, tá? Se está congelado, você pode consumir por até 3 meses sem problema nenhum, tá bom? Então, quando a gente falou sobre temperos, né? Veja qual equipamento você vai utilizar. Olha, vou ser franca com vocês. Imagina esse aqui, ó. Até você pegar, até você tirar as peças, depois lavar, higienizar, você vai perder a coragem de fazer isso. O liquidificador já é mais prático, né? Você já vai, ah, não, já bateu, é uma peça só, é mais prático. Eu estou falando em tempo. Mas, quando eu penso, por exemplo, né, numa faca, por exemplo, também, né? Só que assim, imagina o tempo, né? O trabalho para você cortar com a faca. Não vai dar certo. E outra coisa, com a faca, o congelamento vai ficar pedaços muito grandes e você não vai gostar quando você for utilizar de novo. Eu, particularmente, eu gosto muito desse equipamento aqui, que é um mini multiprocessador, mini multi é boa, né? Um mini processador, e ele pica bonitinho, deixa totalmente homogêneo. Então, na ausência dele, o liquidificador também faz o papel direitinho. Mas também, se você quer utilizar o seu multiprocessador lá maravilhoso que você ganhou, ou que você trabalhou e comprou também, pode usar. Mas só pensando na questão de tempo, pense o tempo que você vai precisar, né? Para tanto fazer uso como para depois guardar esse equipamento, tá bom? Porque nosso foco aqui é ganhe tempo. Então, como eu já tinha comentado antes, algumas dicas para você. Eu não vou ficar aqui descrevendo cada uma dessas dicas, porque você pode encontrar nesse mesmo canal os vídeos que mostram, por exemplo, o preparo, né, a preparação de arroz antecipada, de modo a refogar, a regeneração desse arroz. Eu notei que essa receita, essa dica, né, ela é especialmente interessante para o arroz branco, arroz comum. Quando você pensa em arroz parbolizado, por exemplo, literalmente pegar o grão, coloca água, coloca sal, os temperos da sua preferência, ele fica soltinho. Então é rápido, mas aqui fica essa dica: se você utiliza arroz comum, você pode fazer isso. Tem vídeo aqui, como eu já mencionei, que vai te dar essa dica mais detalhada, tá bom? Não deixe de consultar. A preparação do feijão também, você pode fazer o feijão do jeito que está sendo colocado aqui, ó, lavar o feijão e colocar em panela de pressão com o máximo de água possível. Esse máximo de água possível é para você dar atenção à segurança, tá? Não coloca assim até o final da tampa, porque você pode, né, ter o risco de acidente. Então, coloque o máximo de água com segurança. Deixe esse feijão no fogo por 2 minutos no máximo, quer dizer, você coloca o feijão, né, na água, coloca no fogo. Quando começa a fazer o barulhinho de fervido, aí você deixa esse barulhinho por 2 minutos. Desliga o fogo. Deixa o feijão lá, vai fazer o que você quiser. Vai assistir televisão, vai limpar a casa, sei lá, vai sair com o namorado, vai para o cinema, faça o que você quiser. Quando você voltar, você despreza essa água. Essa água, você já levou embora também os chamados taninos, que depois a gente fala sobre isso, né, os fatores antinutricionais, e você vai ter um grão já amolecido. Com isso, você vai congelar somente o grão, tá? Quando você for congelar, não congele com o líquido, com o caldo, congele somente o grão. Para descongelar, depois você vai ver, mesmo que você esqueça de tirar esse feijão do freezer, você pode levar esse feijão do freezer diretamente para a panela de pressão ou panela comum mesmo, só que vai demorar um pouquinho mais, e você vai regenerar esse feijão. Quando esse feijão ali, só grão, está congelado e você coloca na panela, vai sair aquele, né, aquele bloco. Se você colocar água bem fininha e quente, né, ou morna mesmo, vai ser mais rápido ainda do que a água fria. Você vai ver que descongela totalmente o grão. Então, não estou falando que não é para descongelar, não é isso. A gente está falando sobre ganhar tempo. Então, se você não é por causa disso que você vai deixar de comer feijão se você quiser.
tá bom? Tem também vídeo nesse mesmo canal sobre esse mesmo tema, detalhadamente, como congelar e como descongelar esse feijão. Olha lá, vê lá os vídeos, tá bom? As preparações, eu já comentei, né, de preparação de prato principal. Carne moída é uma opção maravilhosa. Você pode congelar a carne única, vamos dizer assim, ou você pode preparar almôndega, pode fazer rocambole e congelar já a preparação pronta. Então, existem várias coisas que você consegue fazer e já congelar prontinha, tá bom? Quando você for comprar as carnes no açougue, é o que eu já falei antes no comecinho. Peça o corte que interessa a você. Não compre o negócio, né? Compre o frango inteiro, compra, né, a peça de carne. Você vai usar desse jeito? Quanta coisa você vai jogar fora dessa peça, dessa ave inteira, e que você está pagando por isso, né? Então, peça já o corte que interessa a você. Você vai ganhar tempo, tá bom? Então, o slide está aqui, é só você dar uma pausa para você ver com mais detalhes, tá? As sugestões. A questão, né? Usar um tempero único para todas as carnes, né? O que eu quis dizer com isso daqui? É exatamente aquilo que eu falei. Então, se você tem o tempero já prontinho lá, você já tem ali alho, cebola, sal e um pouquinho de óleo, se você colocar ou não. E aí você vai ser muito prático, porque você vai usar em feijão, você vai usar em arroz, você vai usar em carne. Então, olha só, né? Olha o tempo aí que você vai ganhar, tá bom? Aqui é uma técnica que a gente chama a técnica do branqueamento, que consiste em você pré-preparar legumes principalmente, tá? Por exemplo, brócolis, couve, batata mais ou menos, não fica assim muito bom, vamos dizer assim, mas cenoura, beterraba. Então, você vai cozinhar os legumes, deixando ele al dente. Al dente é aquela textura, né, que não é mole, como diz, nem é dura, é meio termo. E você vai, quando cozinhar, né, esse alimento, você vai jogá-lo, né, vai colocá-lo em escorredor e junto, né, quando você escorre a água quente, imediatamente você coloca gelo ou água gelada. Esse processo é como se desse um choque térmico e a cocção do alimento cessa, para. Com isso, você pode congelar já os legumes já em porções prontas para você fazer uso no seu dia a dia. E aí você vai montar essas porções de acordo com a necessidade da sua família. Se você é uma única pessoa, né, vai colocar em porções pequenas. Se você tem lá alguém que mora com você, tem filhos, tem companhias a mais, aí você vai levar em conta a quantidade que você está fazendo, né, a porção, o tamanho da porção que você vai congelar. E não esqueça, você tem freezer, né, em tamanho suficiente para congelar esses alimentos? Não esquece dessa parte. Então, continuando, né, sobre congelamento. Então, algumas dicas sobre congelamento para você ganhar tempo. Então, a embalagem, a gente acabou de falar sobre freezer. Então, a embalagem leva muito espaço em freezer. Então, faça uso, por exemplo, de plásticos, de filmes de PVC, de saquinhos específicos para congelamento. Não é proibido você usar plástico, vidro, tá? Depende do espaço que você tem. Mas aqui, pensando em ganhar tempo e também, nesse caso, ganhar espaço, né? Você pode fazer uso desses itens, tá bom? Aqui eu coloquei até como uma forma de também reciclar, são as embalagens de margarina para quem usa. Então, margarina, embalagem de fermento, são tantas as embalagens que a gente pode reciclar, né? Então, pense nisso, tá? Os cuidados gerais para o congelamento por exemplo, aqui diz, não lavar as carnes que serão congeladas. Na verdade, aqui é uma especificação, tá? Para congelamento mesmo. Mas se você vai temperar a sua carne, já é lógico que dependendo você vai lavar, né? Então, depende da carne, depende do que você vai fazer, do seu hábito, do seu costume. Ai, Nutri, mas pode ou não pode? Deve ou não deve lavar carnes antes de congelar? Olha, a literatura mostra que se você lavar as carnes, tem uma perda, assim, de nutriente. Mas vamos combinar? Quanto é essa perda, né? Ninguém
especificou, vou perder metade das proteínas. Não, não vai não, vou perder metade. Não, não vou, não vai, é uma quantidade mínima. Mas você tem que levar em conta também que dependendo da carne, você vai mudar a aparência dessa carne, né? E se você temperar, por exemplo, você vai ver que também que muda a aparência. Ai, ficou estragado. Não, não ficou estragado. Mudou, porque você colocou mais temperos, então mudou a aparência, mudou a cor. Quando você reconstituir a carne, dependendo da sua receita, vai ficar imperceptível qualquer alteração. Seu convidado vai consumir o bife, né? Que ele só vai saber que teve alteração de cor se você contar. Eu não estou falando que está errado, não é isso. O que eu quero dizer é que se você percebe alteração de cor na carne já temperada, não leve isso como se fosse estragado, não é. É porque quando a gente tempera, né, os temperos vai alterar mesmo, né, a cor da carne, do legume, do feijão, tá bom? Então, como congelamento também tem aqui uma dica, ó, congelar bifes, colocar papel alumínio entre os bifes, porque isso vai evitar que eles se grudem, né? Mas o papel alumínio, se você não tiver tempo para descongelar, ele gruda muito. Então, avalie, tá bom? Se é o caso de utilizar ou não. Alguns produtos não dão certo para congelar, não tem jeito. Se eu falar aqui produtos específicos, talvez você tenha até outros exemplos que eu não vou citar aqui. Mas alguns são bem conhecidos. Por exemplo, ovo cozido, batata crua, folhas, gelatina, folhas, né, de maneira geral, né, e gelatinas também, não fica bem. Não fica bom congelar. Se você tem algum meio, né, de congelá-los e ficar bom, você me ensina, porque eu não sei. O ovo é o ovo cozido, né? Fica borrachudo, que é uma beleza. A batata fica feia. A folha, a gelatina, parece que a gente está comendo gelo depois disso. Não fica bom. Mas, se tiver algum meio, né, você me ensina aí, tá? A gente está falando aqui do produto, né, in natura. Por exemplo, folha, se você temperar em uma preparação, vai ser uma realidade diferente. Ovo, por exemplo, se você fizer um omelete e congelar, é outra história, tá bom? Então, tem produtos que realmente não funcionam congelar, mas você vai adquirir essa experiência no seu dia a dia, tá bom? Quando você congelar os alimentos, é interessante etiquetar, especialmente se você congela, né, para um período grande de tempo, um período longo. Mas pense bem, ó, essas etiquetas, essas identificações, é só um jeito, vamos dizer assim, para te ajudar mesmo a passar o que a legislação orienta. Mas no dia a dia, você é dono da sua casa, né? Essa identificação é interessante, é legal, mas não é essencial. Entre gastar dinheiro com uma embalagem e gastar dinheiro com etiqueta, eu prefiro as embalagens. Mas é interessante, sim, identificar, tá bom? Então, utilize os alimentos congelados primeiro, aquela coisa, né? Primeiro que vence, primeiro que sai. Eu digo assim, o primeiro que congela são os primeiros que saem. Então, tome cuidado também. De repente, você congela a mamão para um ano, né? E aí tem lá uma goiaba de 3 anos, né? Então, você vai levar em conta para você consumir primeiro os que foram congelados primeiro, tá bom? Tem aqui uma observação embaixo que talvez você não consiga ver por causa da tarja, que talvez apareça aí para você. Aí saiu. Carne vermelha temperada, congelada, escurece. É o que eu já falei para você, tá bom? Então, é necessário você ter esse entendimento e decidir para você se vale a pena fazer ou não, tá bom? Vamos lá? Então, para você ganhar tempo também, existem as sugestões de marmitas prontas, né? Você pode comprar já marmitas prontas. Eu já pensei em fazer, né? Já pensou marmitas por caloria, né? A pessoa tem que consumir 2.500 calorias no dia e no almoço tem que ser 800. Então, vender a marmita, né, por calorias, né? Não tenho esse serviço ainda. Você acha que seria interessante? Coloca aí, hashtag Silvaneide Marmitas. Quem sabe, né? Outra dica para você ganhar tempo é fazer as saladas de pote. Eu até oriento, recomendo, mas se você já tiver o produto higienizado, né, na geladeira, eu encaro como mais saudável até do que a salada no pote.
Mas, né, não tem problema. Se você prefere já deixar pronto, por exemplo, né, de véspera, salada no pote é uma excelente alternativa, tá bom? Tem aí algumas dicas, né? Algumas coisas que você pode colocar como salada no pote e dá certinho para você, tá bom? Eu gosto de destacar saladas cozidas, que pode até ser utilizado como guarnição também, né? Como beterraba, couve-flor, cenoura, ovos de codorna e tantas coisas que a gente pode utilizar. Mais ainda alguns alimentos, algumas dicas, né? São os alimentos industrializados que existem aí prontos, né? Como estrogonofe, hambúrgueres, almôndegas. Entretanto, eu estou dizendo aqui porque é uma realidade da nossa vida no dia a dia, né? Então, são alimentos que estão aí para vender. Mas você tem que avaliar a sua saúde, o seu tempo, né? Vale a pena, né, comprar esses alimentos? Porque eles são prontos, sim, mas o que eles vêm junto, né? Quais são os produtos que a indústria usou para manter a segurança higiênica e sanitária desse alimento? E tem aqueles também que já vêm, por exemplo, de rotisseria, que realmente são caseiros, né? São feitos ali e vendidos a porção já pronta. Então, é o caso de avaliar, tá bom? Então, marmitas prontas congeladas também, que é só descongelar no micro-ondas. Mas você se sente bem com o uso do micro-ondas? Eu não estou falando aqui que ele é certo ou que ele é errado, né? Eu já usei muito tempo, nesse momento eu não estou usando, mas é para você ter essa noção, né? Se alguém usa o micro-ondas, tranquilo, beleza. Se você vai usar, tranquilo, beleza. Se não usa, também tranquilo, beleza. Então, o que eu quero dizer com esse tranquilo, beleza, é você ficar em paz consigo mesmo, consigo mesma, tá bom? A alimentação tem que ser prazerosa. E se a gente come algo que seja preparado de um modo que a gente fica preocupado, nosso cérebro fica como que acusando. Então, faça as coisas de uma maneira que você seja feliz. Esse é o ponto, felicidade na alimentação. Acho que eu vou mudar o nome dessa aula. Então é isso. Eu agradeço muito que você tenha ficado aqui comigo nesta aula até agora. Faz a inscrição no canal, acompanha os vídeos, manda esses vídeos para Deus e o mundo que você conhece para me ajudar, por favor. E eu estou atendendo, fazendo consultas online, presencial também na minha cidade. E estou aqui para colaborar com você, tá bom? Deixa o seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Vou tentar encerrar a aula. Vamos ver se eu consigo. Será que eu vou conseguir? Olha só, sumiu. O obrigado está longe já e você vai acabar me abandonando, né? Não tem problema. Meu Deus, você ainda está aí! Você ficou comigo! Que legal! Tchau agora!